Neste episódio do programa Ciência e Fé, nós vamos tratar a respeito de um tema que é energia e energéia. A energia, aquela que está relacionada à obra criadora, limitada, restrita às medidas deste universo criador, a profundidade, a altura, a largura e o tempo. Também vamos falar da energéia, essa sim, proveniente da obra redentora de Deus. Esse texto aqui, ele está falando acerca dessa eficácia do poder de Deus, está associada a essa energéia, então, no Novo Testamento, vindo desse linguajar grego, né? Aquilo que Deus falou lá no início, haja luz e houve luz, na verdade Deus falou assim, haja energia, né? E toda essa forma de energia já está presente no nosso universo. Então o homem ele não consegue criar energia, a gente só consegue converter de uma forma para outra. Mas Deus aí consegue criar toda a energia, tanto no plano da obra criadora e muito mais na redentora, né? Mas toda a energia que há aqui foi criada por Deus. O interessante desse ajuste fino que a gente falou é, você imagina, se a Terra girasse um pouco mais lento, ou seja, se a energia cinética dela e da velocidade fosse menor do que a energia gravitacional, o Sol ia atrair ela para dentro e a gente ia morrer. Se a energia cinética fosse maior do que a gravitacional, a gente ia ser expulso do sistema solar e ia, ao longo do tempo, ia distanciando, até que uma hora ia ficar tão frio que não ia ter mais vida. Então esse ajuste é muito fino. Muito fino. Qualquer mudançazinha que você faz ali, você acaba com a vida na Terra, né? E aí você vai ver o poder de Deus, como o poder de Deus é maravilhoso. Porque lá no Velho Testamento o Senhor falou que o Sol parou. Na verdade, quando Deus fala que o Sol parou, ele parou ali esse movimento da Terra para que o Sol ficasse parado num lugar só. Só que se você for analisar isso do ponto de vista da razão, quando você para a Terra, você para o movimento ali da Terra, dela girar entre ela mesmo, né? Quando você para esse movimento, a inércia vai jogar os mares para dentro da Terra. Isso aí seria catastrófico. Se a gente parar a Terra agora, assim, no seu movimento de rotação, né? Se eu parar esse movimento agora, o mar, ele continua nesse movimento por causa da inércia. Aí as ondas seriam um tsunami catastrófico e acabar com a vida de todo jeito. Mas Deus, no seu infinito poder, ele para ali o Sol para que houvesse uma operação do Senhor, e esse poder de Deus não gera resíduo, não gera problema, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa, ele faz e as coisas acontecem, não gera problema, não gera resíduo. A energia humana ela vai gerar um monte de resíduo, o carro vai gerar o CO2 e por aí vai, né? Mas o poder de Deus ele não gera isso, ele faz e as coisas acontecem conforme a palavra dele. Todas as coisas são sustentadas pela palavra do poder do Senhor, né? Eu acho muito interessante, tem um texto aqui que eu até anotei, separei, Isaías 40, 26, fala o seguinte: levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, e quem a todas chama pelo seu nome por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder. Nenhuma faltará. Eu não tenho a menor ideia de quanto de energia que por exemplo, aqui está falando das estrelas, né? Que uma estrela emite a quantidade de energia, né? Mas eu nem sei se é possível exatamente medir uma quantidade de energia que ela emite. Mas a gente observa nesse texto que a quantidade é absurda, mas a palavra fala que o Senhor ele chama cada uma delas e nenhuma delas vai faltar a obedecer à palavra de Deus. Então é a concentração desse poder, né, dessa energia que está nas mãos do nosso Deus, ele detém o controle de tudo, né? E além disso que o próprio professor Tiago ele mencionou. Mas aqui a gente vai entrar ainda num outro aspecto. Eu vou pedir para que o Dr. Werley ele faça uma relação, uma diferença entre esse tempo de ação que existe, da energia aqui na obra criadora e do poder de Deus. Amém. A gente não tem dúvida da capacidade do homem, né? O homem tem uma capacidade de transformar, de
fazer as coisas acontecerem. A ciência está aí mostrando isso. E o homem, com seu interesse, ele desenvolve, a sociedade requer. Só que tudo isso requer tempo, demanda tempo, organização. Isso não acontece com um piscar de olhos, né, em frações de segundo. Isso requer tempo, envolve acertos, envolve erros, né, precipitações, estudos. Então, é algo que vai demandar tempo. Hoje nós estamos aqui envolvendo aqui nesse cenário. Isso tudo envolve tempo, tecnologia, né? Então está muito... esse poder do homem é um poder limitado ao tempo, pelo menos ao tempo. Mas quando você vai olhar para o poder de Deus, a ação do Senhor, a capacidade de Deus, digamos assim, ela não. Ela não sofre essa influência do tempo. Como eu disse agora no exemplo que eu citei, se Deus quiser operar, Ele vai operar, e Ele opera no tempo dele, né, em fração de segundo. Você vê, por exemplo, a situação de Lázaro. Sai para fora, Lázaro. Havia morte, mas agora, através da palavra do Senhor, aquele homem ele volta à vida. Então Deus ele age dessa maneira. O poder de Deus. Quando o povo estava caminhando no deserto, como que aquele povo sobreviveu ali? Alimento tirado de onde? A Bíblia diz assim que o maná descia do céu. Então o propósito de Deus era alimentar. E nessa questão de alimentar, a gente sabe que o alimento ele é transformado em energia, vital para a sobrevivência do corpo. Então Deus ali com a sua infinita sabedoria, misericórdia, ele age mandando o maná. O maná era diário, era uma energia diária, mas queria sustentar aquele povo ao longo daquela jornada dificílima no deserto, né? E isso lá na ocasião da saída do Egito. Quando você pega Jesus, a Bíblia diz assim que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus agora, ele é a palavra viva. Então como que o homem, o servo, o homem espiritual, ele preserva a sua caminhada? Como que ele faz isso? Qual a energia? De onde vem essa energia? A energia lá era o maná. A energia, a glicose era o maná. Agora, para nós, você vê, é o propósito de Deus. Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer conduzir o homem desse mundo para uma eternidade. Mas como que ele vai preservar o homem? Porque senão o homem sucumbe, ele morre. Jesus. Não só de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem. Então você vê, lá era o maná, aqui é Jesus. Jesus, ele é a fonte do vigor espiritual que precisamos ter para chegar no grande propósito de Deus. Qual que é o grande propósito de Deus? A eternidade, né? Então, coloca esse exemplo para mostrar. Ele quer, ele vai agir. E hoje ele age através do Filho, né? O Filho é a nossa energia vital para chegar na eternidade com Deus. Você sai dos parâmetros dessa obra criadora, é a maneira que Deus tem de tirar o homem desse mundo e levar o homem para a eternidade com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um detalhe que fala assim, né? A palavra fala, desculpa, Cleiton. Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Né? O comentário aí do... Operando eu, quem impedirá? Operando, não tem nada que possa impedir a ação do Senhor em operar, né? Nesse mundo, tentará né? contra o braço forte do Senhor, né? Quem impedirá o Senhor agir? Quem impedirá? Então, uma ação que limitada ao tempo, pelo menos isso, agora uma ação que não se limita. Esse é o poder de Deus. É interessante que o universo, a gente até falei lá, né, que ele tende a energia que existe num sistema fechado, ela se conserva. Mas nós temos a entropia, né? Que a entropia, ela é o quê? Ela mostra a questão do caos. Então, a desordem, né, do caos, do universo num sistema fechado, se nós formos olhar assim ao longo do tempo, ao longo dos anos passados, nós sabemos que o universo está em expansão. E nós sabemos assim que a teoria da entropia, ela diz que o quê? Para que tende a um equilíbrio térmico. Que hoje a energia da obra criadora,
ela não consegue transformar, sempre é uma perda. Nós sempre temos uma perda porque não há eficiência. Você transforma, igual as energias que o pastor Fausto mostrou ali, sempre tem uma perda, não existe um rendimento de 100%. Mas para Deus, o poder de Deus é tão eficiente que não tem perda, não gera resíduo, não gera falha naquilo que é o plano de Deus para as nossas vidas. E as teorias dizem que se tudo correr, a expansão, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que o trabalho útil ele vai se deixar de existir. Então vai chegar a morte térmica, que nós falamos assim. Então a energia que existe, ela vai deixar de ser convertida, porque ela não vai ter mais condição de se converter. Mas a obra que Deus tem feito na vida do homem é uma obra perfeita, que ela tende o quê? A uma vida eterna, tende a um novo nascimento, que não é dessa vida, mas o poder de Deus, ele gera algo maravilhoso nas nossas vidas, que é a ação do Filho em cada um de nós, nos trazendo dessa quarta medida para a quinta medida, que é a revelação. Eu queria colocar um outro pequeno exemplo, que eu acho que é muito pertinente. Então, quer dizer, o homem, no Espírito, ele pode usufruir desse poder de Deus, se beneficiar. A Bíblia agora tem uma condição que eu acho que é muito importante para nós. A Bíblia diz assim que Sansão, ele tinha um poder notável, não é? Era um poder de Deus, que qualquer um de nós tem força como a força que ele tinha. Só que aquilo estava ligado a um pacto, aquilo estava ligado a uma obediência. Obedecendo, ele usufruía daquela força, mostrava, era algo extraordinário. No entanto, na desobediência, aquela força ela não foi mais executada, né, que é o estado que ele chegou lá, né, lá com os filisteus. Então, quer dizer, é importante para nós, na nossa caminhada, entender que não vai faltar força de Deus para nós, mas à medida da nossa obediência. Se formos obedientes, o Senhor vai entrar em qualquer batalha para nos dar a vitória. Mas se faltar obediência, o nosso destino é filisteu, né? É vergonha. Foi o que aconteceu com ele. É claro que lá na frente, Deus restabelece, porque Deus ele é misericordioso, né? Se você que está nos ouvindo, por algum motivo, deixou de lado esse poder, de desfrutar esse poder, Deus hoje ele está pronto para restabelecer isso. Basta aceitar Jesus e em obediência. Amém? Muito bom. Nós temos outros exemplos, né, Dr. Wellington, a respeito dessa manifestação do Senhor pela energia. Sim, o pastor Weller falou aqui, né, sobre obediência, lá no Antigo Testamento. Quando a gente vem para o Novo Testamento, né, a gente deixa a lei, vai para a graça. E a graça, a quem atua ali, é a fé. Então temos o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Ela tinha uma enfermidade, há 12 anos, buscava uma cura ali, e a palavra fala que o Senhor Jesus vinha passando. Havia multidão, ela venceu todo aquele obstáculo, para falar que ela tocou na orla do vestido de Jesus. Aí Jesus diz, né? Eu senti que alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Lá no original do grego, né, como já disse aqui o pastor Tiago no começo, a palavra usada aqui para virtude não é energia, mas é algo semelhante. É um tipo de poder que a palavra grega ali é dinamis. Dinâmica é a palavra grega que dá origem à dinâmica. Nós usamos hoje, né? A gente fala de força, fala de movimento. Então, fala de um fluxo de energia. Então, houve ali um poder de Deus na pessoa do Senhor Jesus, alcançando aquela mulher, através da fé. Nós temos aqui um exemplo de uma pilha, só uma comparação didática, uma pilha e uma lâmpada. Né? O que acontece? Né? Essa é a bateria, é uma pilha mesmo. Não tem ali uma pilha com uma lâmpada acesa? Né? E não pode deixar de ter uma bateria mesmo. O exemplo é o mesmo. Né? Nós temos uma bateria. A bateria é o quê? Uma energia química. A bateria, sem nenhuma conexão, você olha para ela, você não sabe se ela tem carga, se ela não tem carga, é a Jesus passando. Mas aquela mulher é aquela lâmpada. Ela precisava tocar. Ela precisava de uma conexão com o Senhor Jesus. Né? Essa conexão com o nosso Pai, Criador, com o Senhor Jesus, é através do Espírito Santo. A fé é uma ação do Espírito Santo em nossas vidas.
Então, podemos, assim, de forma didática, comparar que esse fio, né, quando ele liga com a lâmpada, há um fluxo de elétrons ali, há uma energia elétrica que faz essa lâmpada iluminar, produz luz, né, a conversão de energia ali de química, elétrica e luz, trazendo para a mulher samaritana, né? Aquela mulher recebeu luz, recebeu poder, recebeu virtude, porque ela tocou com a fé. Né? Então tem que fechar, né, esse circuito ali com o Senhor, para que essa energia, esse poder possa operar em nossas vidas, nessa comparação. Né? Isso é interessante, dentro desse contexto aí, você repara o seguinte: pela graça sois salvos, por meio da fé. Então a fé é o elemento que é o meio condutor para que a graça seja derramada. Então, por exemplo, no caso da elétrica, você vai lá e liga a televisão na tomada. Qual é o meio condutor que está fazendo a eletricidade sair de lá de dentro onde ela está e chegar na televisão? É o fio ali. Se você cortar esse fio condutor, a televisão não liga. Não tem jeito, porque você cortou o meio pelo qual a eletricidade está passando. Isso, se a gente fizer também com a nossa vida espiritual, se a gente tirar a fé, você corta o meio pelo qual a graça vai ser derramada na sua vida. Por isso que lá no livro de Gálatas, assim, olha, vocês estão tentando se justificar pela lei, mas a justificação é pela fé. E como vocês estão tentando justificar pela lei, da graça vocês têm caído. Ou seja, eles cortaram o meio pelo qual a graça entra, a graça passa na nossa vida, que é a fé. E aqui é um exemplo daquilo ali. O meio ali pelo qual a eletricidade está passando é o fio. O pecado faz isso. O pecado também corta. Interrompe, né? Interrompe. E a fé, ela é definida, né, como a prova daquilo que você não vê. Então, a fé você não pode materializar. Né? Então, na verdade, ela tinha fé para, vamos dizer ali, fechar o circuito. Mas ela não estava vendo, né, essa ação do Senhor. Ela sentiu nela, é como é a lâmpada que acendeu, né? Que o Dr. Wellington falou aqui, né? A lâmpada se acendeu, o resultado ela conseguiu sentir nela, né? Mas ela não viu esse fluxo, mas pela fé, é prova do que você não vê. Está lá na definição, na carta aos Hebreus, né? Então é a prova do que não se vê. Né? A fé não pode ser materializada. Foi beneficiada. E você vê que o poder de Deus, ele obedece única e exclusivamente àquilo que Deus quer fazer. Quantas pessoas que não estavam doentes, que estavam tocando em Jesus ali? Inclusive, Pedro até fala: meu Senhor, como é que você está me perguntando quem te tocou? A multidão te aperta. Exato. Aí, não, peraí, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então, o poder de Deus ele foi direcionado para aquela mulher, que havia um propósito profético, né? O Senhor curou várias pessoas, inclusive o livro de João fala isso, que se fosse escrever tudo que Jesus fez, todos os livros do mundo não daria, né? Então o Senhor curou várias pessoas, mas naquele momento havia um aspecto profético, que era mostrar para nós o seguinte: a nossa vida, a gente sem Jesus, a gente está perdendo vida, perdendo sangue, né? Mas com Jesus, Jesus estabelece um novo caminho para nós, que é um caminho de vida eterna. Maravilha, glória a Jesus. Muito bem. Agora, voltando aqui para a ciência ainda, dentro desse estudo, né, da transformação de energia, pedi para o Dr. Wellington falar sobre esse outro conceito, né, que é a eficiência energética. Tem se falado muito sobre isso, acho que até no nosso cotidiano em eletrodomésticos a gente vai percebendo isso, né? É importante a gente explicar. Interessante, né? O Cleiton já falou alguma coisa, agora eu peço que coloque aquela lâmpada que tem o selo, né? Hoje você compra um produto eletrodoméstico, vem com esse selo ali, que é o selo que diz como é que é a eficiência energética daquele produto. Até um carro também. Você compra um carro, vem com esse selo, né? Porque há uma preocupação hoje da eficiência energética, o melhor uso da energia, ou seja, reduzir as perdas. A eficiência, se fosse possível, mas não é. 100% de eficiência seria usar toda a energia para um trabalho. Né? Nós temos aqui 2 exemplos muito interessantes, que essas 2 lâmpadas, né? Uma lâmpada aqui, a caras antigas, que são chamadas lâmpadas incandescentes. E a nova é a lâmpada a LED, que trabalha com princípios bem diferentes. Né? Há uma lâmpada hoje, você sabe, né, de LED, ela produz a mesma energia luminosa de uma lâmpada incandescente com 10 vezes menos consumo de energia. Ou seja, uma eficiência 10 vezes maior. Onde está a perda na lâmpada incandescente? No calor. A lâmpada incandescente, além da luz, ela produz calor. Né? Quem nunca foi trocar uma lâmpada, né? Queimou a lâmpada, se tocar na lâmpada para trocá-la
vai queimar a mão. Porque as lâmpadas antigas elas aqueciam demais. Havia um desperdício de energia em termos de calor. A lâmpada de LED não, a lâmpada fria, ela produz mais energia luminosa do que térmica, né? E trazendo para a palavra de Deus, nós vimos que a palavra de Deus era perfeita, né? O exemplo da mulher do fluxo de sangue, né? A eficiência foi máxima ali, a cura foi perfeita, toda a energia necessária foi ali, produziu um resultado de cura naquela mulher, né? Então Deus, ele é perfeito. Deus, ele não tem perda alguma. Alguma outra comparação, Dr. Fausto, que a gente possa fazer em relação dessa eficiência energética com a operação de Deus? O Dr. Wellington falou algo interessante aqui, quando ele menciona até essa perda de energia, né? Por exemplo, algo que é fácil de todos nós percebermos, o carro, né? O automóvel, a combustão, o motor a combustão, ele foi feito para o transporte, né? Mas a gente percebe ali que há um aquecimento, tem todo o sistema de arrefecimento, de troca de calor, todo o motor tem, porque ele gera calor. Na verdade, toda a energia dele está focada em ele se deslocar, transportar uma carga. Isso seria a eficiência dele. Mas ele gera trabalho, gera calor também e perde energia que deveria ser só para uma finalidade e ele acaba gerando outra também, né? Então isso seria um exemplo clássico até e fácil de percebermos, né? Muito bem, né? Maravilha. Bem, nós estamos aproximando do final de mais um episódio do programa Ciência e Fé e apenas lembrá-los que nós temos o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, é uma playlist com uma série de episódios, e, inclusive já discutimos aqui a respeito, por exemplo, de ciências militares, falamos sobre idiomas, conversamos também a respeito de razão e revelação, verdade absoluta, todos eles episódios que todos podem ali desfrutar e compartilhar com amigos e familiares. Também está aparecendo agora um QR Code com as mídias sociais da Igreja Cristã Maranata, no Facebook e também no Instagram. Bem, eu queria, aproveitando que estamos chegando aqui ao final de mais um episódio, né, passa rápido, e despedir dos nossos irmãos, que são doutores, né, cada um dentro da sua área do conhecimento. Despedir aqui do Dr. Werler, paz do Senhor, Paz seja sempre bem-vindo. Alegria, paz do Senhor. Maravilha, paz do Senhor, Major Wellington. Amém, paz do Senhor, Dr. Fausto. Paz do Senhor, obrigado, William. Paz do Senhor, professor Cleiton, até a próxima. Paz do Senhor. Paz do Senhor, professor Tiago. Pai do Senhor, Deus abençoe. Encerramos então mais um episódio. Até o nosso próximo programa, Paz do Senhor Jesus.